Bom dia, famílias, amigos, amigas, irmãos e irmãs. Segunda-feira de manhã, uma segunda ensolarada, e eu desejo a todos uma boa semana, uma semana de alegrias, vitórias e uma semana com muita saúde. Estou observando aqui o noticiário do dia. E não poderia fugir à regra. É um noticiário que não nos traz nenhum otimismo, muito pelo contrário. Aumenta, sim, o pessimismo. A gente vê Casa da Moeda volta a produzir passaportes após um mês de pausa. É lamentável o que esses caras fazem. A forma de gerir o dinheiro público, a coisa pública. É muito triste. Gostaria eu de ter forças, de ter dispositivos para poder, no bom sentido, brigar em favor daqueles que querem trabalhar, daqueles que querem de alguma forma produzir para o país. Eu já gritei muito aqui, já perdi a estribeira, já fiz mil coisas. Hoje eu me atenho com muita calma a simplesmente comentar algumas coisas. Odebrecht, Superior Tribunal Federal julga se tira de Fachin 16 ações. Se tirar do Fachin, passa para quem? Para o Facão? Porque o Facão vai cortar tudo e vai liberar os caras e vai deixar os caras nadar de braçada. Então, para nós, infelizmente, na atual circunstância, diante do que estamos vendo nos poderes que conduzem o país hoje, se passar para Fachin, para Facão, para seja quem for, dá na mesma. É a mesma coisa. Não vai fugir à regra. Tudo continuará como era antes no quartel de Abrantes. Infelizmente. Empresário do Rio preso tinha papéis sigilosos. Papéis sigilosos. Com certeza documentos que comprometem políticos, quadrilhas, bandidos, facções. Mas e daí? E daí, se essas autoridades fazem vistas grossas? Infelizmente não tomam providências nenhuma. E quando diante de provas robustas, cristalinas, sabe? Provas contundentes, eles ignoram. Não prendem ninguém, não tomam nenhuma atitude, não julgam ninguém, não condenam ninguém, não mandam ninguém para a cadeia. Tenho eu medo, de repente, eu ir para a cadeia. Eu ir para a cadeia. Mesmo com passado ilibado, mesmo com bons precedentes, sabe? Cumprido com a minha obrigação profissional, familiar, como cidadão, é capaz de nós irmos para a cadeia. Eles não, porque tem recurso financeiro. Eles estão dominando o poder político e econômico desse país, né? Então, ministro prevê rever impostos em 2 meses. Que impostos, cara? Nós somos os maiores pagadores de impostos da América do Sul. Nós somos os mais lesados. O brasileiro é o maior lesado da América do Sul, e se não for do mundo. São poucos os países que perdem pra gente. Mínimo, dá para contar nos dedos. Nós, 85% do nosso ganho salarial vai para pagamento de impostos. Eu tenho explicado aqui, às vezes, porque às vezes algumas pessoas não entendem o porquê digo isso. Que só 15% do seu ganho mensal fica no teu bolso, e olha lá ainda.
Se o imposto de renda não vinha e mordeu o restinho. Porque se você vai num açougue, é 40%, 50% de impostos. No supermercado, é 40%, 50% de impostos. É qualquer equipamento que você compre, é 40%, 50% de impostos. Tudo isso vai para o governo. Tudo isso é governamental. Além do que você tem que prestar conta com o imposto de renda, com o leão. Então, você ganha um dinheirinho para mais, você tem que dar dinheiro para vagabundo, para propineiro, para superfaturadores de obras, sujeitos sem vergonha, que não tem brio, caráter, não tem ética. Então, a começar pelo presidente da República até aqui embaixo. Tem vereador vagabundo, deputado vagabundo, senador vagabundo, tem de tudo. Tem um aí que está mais do que comprovado que o cara é ladrão, é sem vergonha. Até mala de dinheiro tinha do esquema. O cara falou de matar, fazer acontecer. O cara está respondendo inquérito até não querer mais em Minas Gerais. E ainda vem o ministro do Supremo, ironicamente, e diz: e por que não ele reassumir a sua cadeira no Senado? E dá uma risadinha e sai. Isso é debochar dos brasileiros. Isso é bater na cara do brasileiro pagador de impostos. Isso é catarrar, é cuspir na cara do brasileiro. E nós ficamos inertes. Bom, FMI eleva de 0 a 0,3% previsão de alta do PIB em 2017. O Produto Interno Bruto no Brasil arrebentou. Esses últimos governos arrebentaram. Além de que roubam o Brasil constantemente, desde a colonização portuguesa. Então, no regime, o maior Produto Interno Bruto que nós tivemos foi no regime militar, 14%. Depois disso, nunca mais nós atingimos um patamar de 14%. Sempre menos de 10%, menos de 8%, sempre o menor possível. Então, é sinal que o brasileiro está cada vez mais economicamente desvalorizado. Roubo de carros dobra em 5 anos em Niterói. Roubo de carro dobra em Niterói. Né? E eu com isso? A polícia tem que tomar. A polícia é o retentor de todos os problemas sociais que esses políticos, a grande maioria, promovem. A polícia é retentora disso tudo. É o cara que está sofrendo, é o usuário de droga dependente que enveredou por esse caminho perverso e cruel. É o ladrão que entra em conflito com a polícia porque também enveredou por esse caminho, porque as escolas hoje estão pintadas, os professores ameaçados, apanham, morrem, escolas pichadas, desmoralizadas, sem equipamento, sem porra nenhuma. Tudo recai sobre a polícia. A polícia é o retentor de tudo. Qualquer dor de barriga que der num brasileiro, em decorrência dos desmandos, da falta de capacidade e competência desses vagabundos propineiros, recai sobre a polícia. E aí se a polícia vacilar? Ai se ela vacilar? Ou ela vai parar para o presídio Romão Gomes, ou ela morre, ou ela mata, vai responder processo por algum motivo, vai perder tudo que tem pagando advogados aí, que nesse momento exploram os policiais, se aproveitam da situação difícil do policial, da necessidade dele, da carência dele em ter um órgão de defesa, alguém que o defenda, né? Aí o cara suga, tira tudo que ele tem, o pouco que ele tem, que ele conquistou trabalhando, esse advogado vem e arranca tudo dele. Pô, eu tô acostumado com isso. 30 anos na polícia eu não vi.
O cara, se não se esborracha de um jeito, ele se esborracha do outro. E valorização que é bom, valorização do governo, que diz que não tem dinheiro para dar reposição salarial. Benefícios são surrupiados na calada da noite dos policiais, né? São tratados com descaso, ironicamente, por esses pilantras sem vergonhas. Então, gente, hoje tô meio com o saco cheio, como acho que a maioria dos brasileiros, se sentindo enganados, traídos por esses pilantras vagabundos. Por isso que eu insisto, hein? Ano que vem, não vote em PT, candidato nenhum, pode ser quem for. Ah, mas o cara é meu amigo. Não vote em PT, tá saindo pelo PT, vai abraçar o padrão do PT. O mesmo eu digo pro PMDB, vai abraçar o padrão do PMDB. O mesmo eu digo para PSDB, vai abraçar o padrão do PSDB. Então não votem nesses partidos, naqueles partidos que apoiaram toda essa bandalheira, toda essa vagabundagem. Porque se eles apoiaram, alguma vantagem eles levaram, algum benefício eles tiveram. Não dá para fugir à regra. Ninguém apoia ninguém nesse país sem levar uma vantagem. Então todos esses partidos, incluindo principalmente esses que eu citei, levaram vantagens, tiveram benefícios, por isso que estavam ali votando a favor do governo, né? Votando a favor de Michel Temer, que tinha que responder essa denúncia junto ao Supremo Tribunal Federal. Se ele não deve, ele não teme. Eu seria o primeiro a dizer assim, eu não quero apoio de deputado, eu não quero apoio de senador, eu não quero apoio de ninguém. Eu vou pro pau. Eu não devo, eu não temo. Eu vou responder e quero que provem. Se provar, eu caio fora. Se não provar, aí o bicho pega. É o reverso da moeda. Mas não. Ele usou de todas as estratégias, ele burlou todas as estratégias, normas, com emendas parlamentares, com cargos, com salários que giravam em torno de 15 a 20 mil reais de assessoria, para poder comprar os parlamentares e se livrar de responder no Supremo a denúncia do Procurador-Geral da República. Isso tudo é medo. Medo, demonstrou claramente ter medo. Eu não posso ir para lá, porque se eu for para lá eu vou ser condenado. Se eu for para lá vai ser mais do que já está comprovado, vai ser comprovadíssimo a minha participação nas falcatruas. Então eu não posso, então eu preciso de apoio parlamentar. Então tira o Olímpio, põe o Zé Mané, tira o João, põe o Pedro. E dá para eles a emenda parlamentar, salário, dá cargo, dá o que eles quiserem para poder me apoiar. Aécio Neves, irmã com mala de dinheiro, Loures com mala de dinheiro, tudo filmado e gravado. Tenha santa paciência. Eduardo Cunha, documentação vasta, vinda da Europa, dos paraísos fiscais, onde ele guardava o dinheiro para distribuir para os caras, e boa parte ele geria em favor dele e da família dele. Tudo comprovado nesse país. Ligações de autoridades do Supremo com partidos políticos. Tudo comprovado nesse país, tudo às claras, que você observa a olhos nus, não precisa de nada, não precisa de um mínimo de discernimento para você perceber que os caras são vagabundos, são tranqueiras, são ladrões, são corruptos, propineiros, superfaturadores de obras públicas. Então, eu quero encerrar essa minha postagem de hoje dizendo o seguinte: você, policial militar, masculino e feminino, pensem bem no que eu vou falar agora. Você tem família, você é gente do povo, você é gente dessa sociedade que hoje nós vivemos. Você carrega e carregou, sempre carregou tudo nas costas. Você sempre foi o braço forte. Você sempre foi o retentor de todas essas injustiças sociais
promovidas por esses vagabundos. Peço a você, policial militar, faça o feijão com arroz. Se tiver que socorrer o pobre, socorra. O pobre. O pobre. Nós não temos sindicatos. Nós estamos submissos ao Código Penal Militar. Então nós precisamos usar a cabeça e saber trabalhar com isso. Horas. O que podemos... Olha a pergunta. O que podemos fazer ou não fazer sem risco de que eu seja abocanhado pelo Código Penal Militar? O que podemos fazer ou não fazer sem que sejamos injustiçados pelo Código Penal Militar? Eu digo injustiçado porque nós não somos valorizados. E eu não participo de reuniãozinha sem vergonha, não. E nem essa que teve agora, e nenhuma outra, porque eu já participei de muitas. E eu saí de lá com cara de tacho, com cara de bosta, com cara de merda. Foi dessa forma que eu saí de lá. Cara de tonto. Cara do cara que foi passado para trás. Cara do cara que eles acharam que deram chapéu, que deram a rasteira. E eu sabia muito bem o que estava se passando. Estavam fazendo de nós palhaços. Estavam nos manipulando. Estavam fazendo de nós trouxas. Aquela frase do Vampeta é uma frase assim que pegou de uma certa forma. Mas não existe coisa mais verdadeira. Não existe. Mais sincera, mais honesta, dita de uma forma bem humorada. Eles fazem que me pagam e eu faço que trabalho. Então, eu não estou dizendo aqui para que todos os policiais militares se tornem vagabundos, porque eles não vão conseguir fazer isso. São homens honrados, cumpridores de suas obrigações. Eu durante 30 anos servi, e ganhando pouco ou muito, ou ganhando nada, tomando na cabeça, tendo que entrar judicialmente contra o Estado, eu nunca deixei de trabalhar. Eu nunca deixei de cumprir com a minha obrigação. E eu tenho certeza que a grande maioria, 80% ou mais, fazem a mesma coisa. Só que eu quero aqui registrar o meu apelo. Gente, feijão com arroz. Tem que ajudar o pobre aqui, pô, a situação aqui não tem jeito. Ajuda, socorre. Pode ter certeza, você vai estar fazendo um bem que Deus vai atribuir 10 vezes mais a você. Fora isso, não se exponha. Não exponha a sua segurança pessoal. Não exponha a segurança da sua família. A segurança dos seus parceiros, que também são pais e mães de família. São filhos. Perdemos esse ano, só esse ano, 28 policiais militares. Covardemente. Vão ver lá como estão as famílias. Abandonados. Esse governo do Estado não olha para eles. Ignora totalmente eles e a família deles. Para comissões de direitos humanos, eles recebem uma graninha para meter o pau na polícia militar. Agora mesmo o cara foi condenado. Imagine, era só ele. Ele era a única laranja podre da caixa. Vai. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E eu não nasci ontem, eu não sou burro. Eu não sou imbecil. Então daqui pra frente, eu começo uma campanha aqui ferrenha, pedindo para os meus colegas, por mais corajosos que são, por mais bilão que são, por mais pensem na esposa, nos seus pais, pensem nos seus filhos, pequeninos ainda que precisam de vocês, e que caso vocês percam as vossas vidas,
É 3 tirinhos pra cima, bandeira na mão da sua esposa, e que se dane seus filhos. Que se dane a sua família. Agora, movimentozinho daqui, movimentozinho de lá, eu participei de centenas e não resolveu nada. Eu fui para Paulista um monte de vezes, com bandeira, com placa, com isso, com aquilo, eu gritei, eu falei, não valeu nada. Eu fui para o Palácio do Governo, eu inalei gás pra caraco e tomei 2 tiros de borracha nas costas. E socorrendo o velhinho que não estava lá largado no chão, porque não estava suportando mais inalar o gás, que os colegas do choque estavam jogando contra nós. E aí se alega o quê? Estrito cumprimento do dever legal. E se eles assim não fazem, eles são abocanhados pelo Código Penal Militar. Então, cabe a nós militares planejar estrategicamente como nós vamos fazer o Estado olhar para nós. Como? Como vamos obrigar o Estado a olhar para nós, policiais, militares e família? Como? Existem muitas formas e maneiras. Existem muitas formas e maneiras. Eu lhes garanto. Se o colega estiver precisando de você, imediatamente, cara, sem titubear. Opa, meu irmãozinho tá precisando de mim, vamos lá. Se o pobre, porque o pobre é que mais sofre, estiver precisando de você, estão brigando lá entre marido e mulher, estão se arrebentando, vai lá, resolve. O resto vai devagar com andor, com santa de barro. Ninguém está preocupado conosco. Ninguém está preocupado com os 28 que perderam as suas vidas no estrito cumprimento de dever legal. Tentando socorrer pessoas, tentando segurar assaltos, roubos, atos ilícitos, tentando barrar aquilo e perderam as vossas vidas. Veja o coitado lá em Minas Gerais, tomou um tiro de fuzil, morreu às mínguas na calçada. E as pessoas vão fazer o quê? As pessoas ficam olhando, chocadas, e aquele sangramento correndo, e não tem o que fazer. Vejam lá o guarda municipal metropolitano, atingido covardemente de surpresa. Por isso que nós não podemos dar moleza, tem que estar sempre ligeiro, esperto, pronto pra, em condições de, sempre. Senão vocês não vão aposentar que nem eu. Eu posso morrer hoje. Eu posso morrer de saúde, eu posso morrer de estresse por ver tanta barbaridade, tantos absurdos. Mas eu aposentei pelo menos. Por quê? Eu ia pro pau, mas eu ia pro pau cuidando da gente. Eu me preocupava comigo e com o meu parceiro que estava do lado. Me batia um desespero tão grande quando eu não via o meu parceiro do lado. Os meus companheiros, ouvia meus companheiros se arriscando demais. Porque eu logo pensava na família deles. Porque a gente tá junto ali, a gente acaba conhecendo a família, as crianças, a esposa, o esposo. Então a gente fica pensando naquilo, fala, meu Deus do céu. E quantos colegas, e quantos, centenas, eu perdi e fui no velório. E é duro você ver a esposa ali chorando, a mãe chorando, e os caras ignorando, pouco se linchando. Estão nem aí com a gente. Então, gente, feijão com arroz. Ah, o comandante está pressionando. Deixa pressionar. Deixa pressionar. Ô fulano, você não está fazendo? Tô sim senhor, tá aqui ó. Tô fazendo aqui ó. Eu vou fazer bem feitinho que é para não ter erro, tudo certinho. Ah, mas tenho tempo, olha. Eu tô fazendo aqui ó. Viatura sem condição. Não saia para trabalhar com viatura sem condição. Sabe por quê? Se você bater a viatura, quem paga?
Você. Ninguém vai querer saber se o freio da viatura estava ruim, se a viatura estava com problemas mecânicos. Ninguém... Nossa, eu sei. Mas Cesário, você mesmo, quando você estava na ativa, quantas vezes eu não vi você correndo atrás de peça? Atrás de ajudar companheiros que bateu viatura. Sim, eu concordo. Eu não sou hipócrita. Corria mesmo. Eu ia nesses desmanches da vida aí, pegava a peça mesmo, que eles iam cobrar do polícia e ia tirar da mesa do polícia. E não estavam nem aí. Era inquérito policial militar, apurava, ele é o culpado. Arranca do bolso dele que se dane. Nunca tivemos um apoio. Nunca. Fala pra mim, quando que o governo do estado chegou e falou assim, ó, você tá trabalhando, se for comprovado que você estava trabalhando, foi em decorrência do serviço, tal, isso, aquilo, outro, nós vamos te ajudar. Nada. O esquema sempre foi, condeno polícia, ferro polícia, arrebento polícia, salvo raras exceções que eu vi de colegas que davam um jeito de ajudar o polícia. Então, quando o polícia está passando necessidade, quem que vai ver lá por você? Quem? Fala, quem? Quando o polícia é alvejado, fica paraplégico, tetraplégico, eu cansei de visitar companheiros na cama, largado lá, e muito poucos, raríssimas pessoas iam visitá-lo. Levar uma cesta básica para ele. Dar uma força para ele. Que nem esse colega que faz 6 meses que está na cama lá, paraplégico, se sentindo constrangido, humilhado, sem apoio governamental nenhum. Ah, não tem dinheiro para repor salário do policial, mas tinham tantas alternativas que você poderia ajudar na segurança pessoal e familiar do policial, como por exemplo isenção de IPI que nós propusemos, e vocês ignoraram. Isenção de IPI. Ah, mas vocês serão favorecidos? Sim, em decorrência do trabalho, da profissão, que é uma profissão atípica, expõe a risco. Tem um grau de insalubridade máximo. É importante que o policial tenha o carrinho dele, para ele poder se locomover para o trabalho, voltar para casa, sair com a família em segurança. Ou eu estou errado? Se você não repõe salário, pelo menos motiva o cara dessa forma. Cria um corpo jurídico, seus cabeça de bagre, seus imbecis. Cria um corpo jurídico decente, sério. Terceiriza esses escritórios aí, ó, que defendem policiais militares, que são especialistas na área militar, na área de Código Penal Militar. Terceirize eles, governo do estado. E assim você estará motivando a tropa, porque a tropa vai se sentir segura. Opa, se eu cometer um vacilo, eu terei o direito democrático, constitucional, de defesa, através de um escritório competente e capacitado. Olha aí, ó, só aí eu já te dei 2 alternativas, governo do estado, que eram alternativas que os nossos deputados deveriam estar lutando por isso hoje, gritando por isso hoje. Né? Coronel Telhada, o senhor não falou que ia fazer a cabeça dos caras? O senhor é meu amigo, baita de um profissional. Nunca vou me cansar em dizer. Tenho receio nenhum, não tenho rabo preso com ninguém, o senhor sabe disso. Eu sempre fui um cara que trabalhei direito, honestamente, e não puxo o saco de ninguém. Agora, fale para esses caras. Meu, vocês não têm dinheiro para repor salário? Motive os caras com isenção de IPI na aquisição de um veículo. Motive os caras na criação de um corpo jurídico para defender esses caras, a família deles, os interesses jurídicos deles, seja na área criminal, seja na área civil. Porque quando eles se submetem a uma situação dessa, se expõem a uma situação dessa, vem um advogado e arranca o couro deles, e a família fica com os filhos, a Deus dará. Eu mesmo conheço um primeiro-tenente aí, não vou citar nome, é lógico. Trabalhamos junto. Pô, o cara chorava.
Uma coisa banal, uma coisa imbecil, que não foi erro dele, foi erro de um casal policial militar. Ele perdeu quase tudo que tinha para se defender e se manter na polícia militar. Quase tudo que tinha. São injustiças que são cometidas contra esses profissionais que tem que parar, tem que cessar. Por isso que eu estou dizendo para vocês, policiais militares, não me levem a mal. Os que me conhecem, conviveram comigo, trabalharam comigo, sabem que eu nunca corri do pau. Eu nunca corri do pau, eu nunca mijei fora do pinico. Seja de dia, seja de noite, eu ia pro pau mesmo. Botava Deus no coração e ia pro pau, não queria nem saber. Ah, os caras são perigosos, foda-se. Eu sou polícia. Eu nunca mijei fora do pinico. Eu nunca fugi do pau. Eu andava... Ah, teve cara que brincava comigo. Ah, Cesário, você fica pra cima e pra baixo com a viatura aí no final de carreira, sozinho. Vê quantas vezes eu dei trabalho pra equipe de serviço. Vê quantas vezes eu na Subiaia pedi apoio pra equipe de serviço. Vê quantas vezes, lembram? Sozinho, patrulhando pra cima e pra baixo, correndo atrás das coisas pra cima e pra baixo, sem medo de ser feliz. Ah, você pode ser cercado, você tá sozinho. Se é cercado por 2, 3 carros, você morre. E daí? Eu sou polícia, velho. Eu nunca fiquei pedindo arrego, pedindo desesperado. Ah, pelo amor de Deus, tô na Subiária aqui, ó. Olha o seguinte, ó, foram raríssimas, dá pra contar nos dedos, 1 ou 2 ou 3. Que eu vi um roubo, vi um assalto, e de longe, um quarteirão, 100 metros, eu pedi apoio. Falei, gente, os caras estão aqui, estão armados, e eu fiquei parado lá, e os caras me vendo. Então, eu nunca mijei fora do pinico. Eu estou pedindo para vocês agora, estrategicamente agora, você, seja de qual batalhão você for, do estado de São Paulo, cumpra com a sua obrigação. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Cumpra com a sua obrigação, mas só com a sua obrigação. Aquele um a mais, aquele um pouquinho para mais, guarde para sua família, guarde para você, guarde para os seus filhos. Entenda o que eu estou dizendo. Não precisa fazer greve, não precisa praticar nenhum ato ilícito em decorrência do Código Penal Militar. Nada. É só usar a cabeça, usar a cachola, patrulhar com calma, entendeu? Tem coisas que você vê, tem coisas que você não vê. Você não é obrigado a ver tudo. Você não é obrigado a ver tudo. Você não é obrigado. Você tem que cuidar da sua segurança, para não tomar tiro na cara, para não ser surpreendido. Ocorrência de gravidade. Não chegue se não chegar todo mundo junto. Não chegue se não chegar todo mundo junto. Pelo amor de Deus, gente. Isso não é mijar fora do pinico, não. Isso é ser profissional. Isso é ser responsável. Isso é pensar na esposa e nos filhos que estão em casa te esperando. Sabe? Isto é ser sério. Isto é ser técnico de polícia. Agora se expor, dar uma de bilão, chega lá, toma um tiro de fuzil na cara. Aí os caras dão 3 tirinhos pra cima, dá a bandeira nos braços da sua mulher, e os seus filhos chorando desesperado, e sua família chorando, e vira as costas dali, já era? Ah, meu, ou você se liga, ou você vai ser um retentor de problemas sociais a vida inteira. Isso tudo que eu tô falando pra você, tudo que acontece nesse Brasilzão aí, ó, tráfico de drogas, quadrilhas de ladrões de carga, tudo, a bandidagem, a criminalidade aumentando, é tudo culpa de quem? É da polícia? Você, policial que tá me ouvindo agora, vocês, policiais, vocês se sentem culpados? São vocês os culpados por toda essa bandalheira? Essa sacanagem, essa palhaçada que tá acontecendo hoje?
São vocês os culpados? Ou são esses vagabundos que desviaram até o dinheiro da merenda das crianças? Ou são esses vagabundos que deixaram a educação na situação que está? Escolas pichadas, professores desvalorizados. Saúde, não tem médico, não tem remédio, as pessoas morrendo. Social, as pessoas apodrecendo nas calçadas. Vocês passam de viatura, vocês veem. Então vocês são os culpados? Vocês não têm culpa de nada. E eles é que jogam tudo em cima de vocês. Tudo em cima de nós. Policial militar é o braço forte. Aí os professores vão reivindicar salário, eles botam nós contra os professores. Né? Aí os médicos, enfermeiros vão reivindicar salários, vão dizer, vão denunciar que as pessoas estão morrendo, crianças estão morrendo, idosos estão morrendo. Eles mandam nós contra eles. Percebe? Eles usam a gente. Eles manipulam a gente. Como se nós fôssemos bonecos de presépio. Chega, gente. Chega. Chega. Vamos cumprir com a nossa obrigação. Certo? E ponto. Feijão com arroz. Façam isso e vocês serão felizes. E o governo vai começar a olhar para vocês. O governo vai começar a olhar e falar, meu Deus do céu, o índice de criminalidade está lá em cima. A população vai começar a pegar no pé do governo. E aí, governo, ao índice de criminalidade, eles vão tentar jogar contra a polícia. Aí a polícia, nós vamos aparecer aqui e vamos dizer, não, eles não dão condições para a gente trabalhar. Eles não dão meios para a gente trabalhar. Eles não nos dão estrutura, segurança financeira. Eles não repõem o nosso salário. Nós estamos no sufoco, a família no sufoco. Todos nós estamos sofrendo. Em decorrência disso, povo, vocês também sofrem. Então peguem no pé do governo. Ele é o grande responsável, ele é o grande culpado. Aí o governo vai começar a olhar para nós. Aí a hora que o governo começar a olhar para nós, aí ele vai começar a entender que nós temos necessidades e carências. Para que nós possamos prestar um serviço eficaz, um serviço de qualidade, que é tudo que nós mais queremos. É sermos eficazes e prestarmos um serviço de qualidade para essa população tão sofrida, que paga os seus impostos dioturnamente em dia, que sofre, que tira da mesa para pagar o imposto para esses vagabundos desviarem e levarem embora para si e para suas famílias. Encerro aqui essa minha postagem. Um bom dia a todos e desculpe pelo desabafo. Beijo no coração de vocês.